É o quê? Aniversário. Cantei vamos sentar cada um dos seus lugares e silêncio lá pra frente. Essa história da minha. Não é Afrodite que é a deusa do amor, não? Na grega, né? É. Eu não gosto de mitologia. E na mitologia babilônia, mesopotâmica, a Síria é Inanna ou Ishtar. Isso daí é mitologia egípcia? Não, isso aqui é a Síria. Ah, tá. Da Síria babilônia, mitologia mesopotâmica, da terra entre rios. Por que não tem o Messias? Messias aí é da mitologia da religiosidade judaica e cristã, né? Então, vamos lá? Como eu havia falado, não sei se foi necessário, que sempre uma vez por mês nós vamos trabalhar mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Na aula de hoje vamos falar sobre a mitologia mesopotâmica, mais precisamente a mitologia assíria. Mesopotâmica vem de Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Vocês lembram? Que é Baiana por Rios? Isso, significa terra Baiana por Rios. entre Rios. rios. Qual os rios? É Eufrates e Tigre. É a Bíblia, né? Aquela região do Oriente Médio ali onde se desenvolveu a história bíblica. Inclusive, esse mito aqui, que é da epopeia de Gilgamesh, é o mito que influenciou a confecção da Bíblia. O mito da Arca de Noé vem justamente dessa história aqui. Provavelmente o mito da Arca de Noé é uma cópia do mito de Utnapishtim, que é o cara que você estava aí. Eu não estava entendendo. Porque há muitas similaridades, é muito parecido as duas histórias, e a epopeia de Gilgamesh é um dos escritos mais antigos que se tem registro. Ou seja, é muito mais antigo do que a Bíblia. E como eram povos muito próximos, provavelmente o povo judeu, o povo hebreu, copiou a história e mudou o personagem, né? De Utnapishtim para Noé. Então a epopeia de Gilgamesh narra as histórias de Gilgamesh em busca da imortalidade. Tudo começou com o seguinte: Gilgamesh era um rei de um reino onde ele era um grande tirano, vivia explorando e maltratando o seu povo. E aí os deuses ficaram putos, porque o povo ficava reclamando toda hora desse rei, e aí eles resolveram enviar um humano selvagem para matar Gilgamesh. E aí eles fizeram o Enkidu. Enkidu é um humano selvagem que tinha como missão destruir Gilgamesh. E aí Enkidu chega lá no reino, os dois se enfrentam, mas nenhum consegue vencer o outro. E aí, como eles não conseguem se vencer, eles acabam virando amigos. E foi uma amizade pior para o povo, porque o povo já estava achando ruim um tirano, agora eles tinham dois tiranos. E a exploração aumentou ainda mais. E aí os deuses começaram a tentar fazer de tudo para acabar com eles, né? Enviaram Humbaba, que era um deus das florestas, que jogava fogo, e aí os dois juntos vão matar o Humbaba. Eles enviam também a Inanna, a deusa do amor, que tenta seduzir o Gilgamesh para matá-lo, e o Gilgamesh não cede às investidas dela, ele não se deixa seduzir. E aí então os deuses resolvem não ter outro jeito. O único jeito seria matar Enkidu. E eles matam Enkidu, fazem ele ficar doente, ele fica doente e morre. E aí então o Gilgamesh fica muito triste, porque o seu melhor amigo havia morrido. E ele começa uma jornada em busca da imortalidade. E aí ele tenta ir para o mundo dos mortos, para descobrir como que seria possível você viver eternamente. E aí lá no mundo dos mortos ele acaba descobrindo que existia um ser humano que era imortal. E aí ele vai até esse ser humano para tentar descobrir com ele como que seria a forma para se ficar imortal. Aí ele chega até Utnapishtim, que é o Noé deles. Aí o Utnapishtim vai e conta para ele toda a sua história, como é que ele se tornou imortal. Começou com os deuses avisando para ele que tinha muita corrupção no mundo e ele ia destruir tudo, ia mandar um dilúvio para matar todo mundo. Mas os deuses tinham visto que o Utnapishtim
era um homem bom, então eles queriam que ele se salvasse. Ele pediu para ele construir uma arca. E colocaram um casal de cada animal nessa arca. E foi o que Utnapishtim fez. Ele colocou um casal de cada animal na arca e também uma companhia para cima depois da continuidade à humanidade. E aí, por conta disso, os deuses deram a ele, por ele ter obedecido os deuses e feito a arca, salvar os animais e a espécie humana, os deuses concederam a ele a imortalidade. Mas só que prometeram nunca mais conceder imortalidade para ninguém. Mas ele disse que havia, né, uma planta capaz de não dar a imortalidade, mas dar a fonte da juventude. Ele diz para o Gilgamesh onde ele poderia encontrar essa planta que concederia a ele a eterna juventude, né? Ele rejuvenescer e assim ficar pelo resto da eternidade. E aí Gilgamesh sai em busca dessa planta, né, onde Utnapishtim tinha falado para ele que estava, e nas suas andanças pelo mundo ele acaba a encontrando, mas depois que ele a encontra, ele tenta trazê-la até a sua casa para consumi-la e assim alcançar a eterna juventude. Na volta ele acaba sendo abordado e roubado por uma serpente. E aí ele acaba desanimando, desistindo da imortalidade e aceita o seu destino, que é ser imortal, assim como o seu melhor amigo. E aí um dia encontrar ele no mundo dos mortos, que é o Enkidu. Então esse é um pouquinho aí, né? É um mito aí que envolve Shamash, o deus do sol, é ele que vai enviar a Inanna, a deusa do amor, para tentar seduzir o Gilgamesh. Não vai dar certo, né? Temos o Enlil, que também vai participar dessas histórias, que é o deus do vento. Essas histórias se dão na cidade de Uruk, a cidade de onde Gilgamesh era rei. Esses escritos, essa história estão em tabuinhas de argila, escritos na escrita cuneiforme. Vocês lembram a história que era escrita cuneiforme? Era uma escrita através de cunhas que eram feitas em argila. Não era em papel, você fazia cunhas assim. Então, estão nisso, e tem várias versões do mito, né? Mas em todas elas a gente pode ver o Gilgamesh como personagem principal, o Enkidu como um inimigo e depois um amigo do Gilgamesh, o Utnapishtim, que seria o Noé deles. Na verdade, Noé foi inspirado neles, porque esse escrito aqui é um dos escritos mais antigos da história da humanidade. As tabuinhas de argila onde estão a epopeia de Gilgamesh. Por isso é muito mais antigo que a Bíblia, muito mais antigo que o livro do Gênesis. Isso aqui remete a essas histórias aqui a 3, 4 séculos antes de Cristo. O livro do Gênesis teria sido escrito no século VIII, entre o ano 1000 e o século X e VIII antes de Cristo. Então é bem mais recente. E como o povo judeu teve contato com o povo mesopotâmico, o povo babilônico, o povo assírio, provavelmente eles copiaram. E aí colocaram na Bíblia lá a história de Noé. Então, a história de Noé é uma história mítica, provavelmente inspirada na história de Utnapishtim, né? E tem várias versões do mito, né? Nós temos também a participação nas histórias aí da Ninhursag, que é a deusa da terra, e Anu. Ninhursag e Anu, o deus do céu. São algumas das divindades aí desses povos. Então essa é a história aí, a epopeia de Gilgamesh, pessoal. Compreenderam? Sim. Alguma dúvida? Tranquilo? Hoje é isso aí. Quantas pessoas Oi?